Tá, então tá na tela, fala professor, e as questões, né, rapaziada, deixa eu voltar a trilha aqui, ó, e as questões que permearam essa entrevista coletiva de Renato Portaluppi ontem, no qual eu já deixei minha opinião no começo do programa e repito agora, Renato não deveria atacar jogadores como fez, mas sim deveria baixar um pouco o sarrafo, voltar um pouco mais pro pezinho no chão, a realidade, porque o momento não é espetacular, não é sensacional, o momento é de consciência, de botar a mão aqui, ó, na consciência e ver o que tá acontecendo dentro de campo e melhorar o futebol, porque é isso que importa. O Grêmio, até onde eu sei, não virou time de basquete, não virou clube de natação, né? Tem que melhorar o futebol dentro de campo, né, Dudu? É verdade, o Grêmio tem que ter uma melhora significativa aí para essa reta final, até porque os objetivos são difíceis, exigem um melhor desempenho do time, né, cara? Ainda mais nessa reta final aí a gente vai ter grandes confrontos. Agora a gente pega o Inter e depois a gente tem uma final contra o Palmeiras, então a gente vai precisar jogar mais bola. Com certeza. E aqui, ó, Dudurô, 3 falas do Renato, viu? 11 horas mais 41 minutos. Eu acho que até a gente vai ter que dar um piquezinho, uma corridinha para poder passar por tudo aqui, mas vamos que vamos. Renato Portaluppi, abre aspas. Pode parecer sacanagem minha, mas eu considero o momento do Grêmio excepcional e vou explicar o porquê. E aí ele explica. O Grêmio não investe e está do lado de times que investem. Estamos na final da Copa do Brasil e brigamos pelo Campeonato Brasileiro. Fecha aspas. Bom, aí eu já deixo... Essa foi a informação, já emendo com a minha opinião, viu, Dudurô? Vale. O Grêmio não investe, ok. E aí eu acho que é importante para a questão da direção, de manter o clube num patamar elevado, de manter competição ao longo dos anos. Isso eu sempre elogio e tomo um pau geral da galera aqui, porque eu sempre elogio a direção por fazer isso. Mas eu vou lembrar que o Grêmio, não lá muito longe, investiu sim. Botou alguns bons milhões em alguns jogadores que não deram retorno. E aí que tá, aí que fica uma crítica também a quem escolhe esses jogadores. E aí eu lhe pergunto, né, Edu, quem é que escolhe os jogadores para estar no grupo? Cara. Porque não deram certo. Quando teve que investir, tinha bala para investir, não investiu da maneira correta, ou pelo menos os jogadores não deram a resposta dentro de campo que poderiam dar, né, Dudu? Cara, aí eu discordo muito do Renato e falar que o Grêmio é um clube que não investe. Como assim não investe? O Grêmio tem... Até ontem tinha Orejuela e Vitor Ferraz na lateral direita. O Grêmio tem 2, 3 jogadores por posição, né? Como assim? O elenco do Grêmio é muito bom. A folha salarial do Grêmio é cara. Então eu não vejo essa falta de investimento. Como assim? Sabe, o time do Grêmio tem elenco, o Grêmio tem peças. Então, claro que o Flamengo tem 2 times titulares, o Palmeiras tem 2 times titulares. Tirando o Flamengo, que tem a cota de TV, né, que todo mundo sabe qual é que é, e o Palmeiras com a Crefisa, olha, nós estamos nas cabeças lá, cara. A gente tem mais investimento que o Inter, tem mais investimento que o São Paulo, tem mais investimento que a maioria dos clubes. Então eu discordo muito dessa declaração do Renato. Essa aí eu discordo bastante. E aí seguimos por aqui, ó. Renato seguiu. Abre aspas, ninguém conhece os jogadores melhor que o treinador, coisa que ele já tinha colocado em outras entrevistas também. Então, quando eu coloco um jogador para começar o jogo, pode ter certeza que eu sei o que eu faço. E aí vai novamente ao encontro daquela história, né? Renato, perdoa a gente aqui, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo. E por isso, às vezes, a gente comenta em cima das impressões que a gente tem de fora. Então, se a gente não tem a opinião absolutamente correta, coerente com o que acontece, é porque justamente a gente não sabe o que está acontecendo dentro do vestiário. E quando eu falo a gente não sabe, é imprensa geral, viu, gurizada? Às vezes tem uns migué por aí que eu vejo, né, Dudu? É imprensa geral. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Né? Daí o Renato fala que ninguém conhece os jogadores como melhor que o treinador. Concordo perfeitamente. Então, Deus o livre, eu querer me achar melhor do que algum treinador de futebol. E ele também diz ali que ele sabe o que ele faz. Eu também concordo com isso. Eu acho que o Renato
conhece os jogadores como ninguém e que o Renato sabe o que faz. Só que tu conhecer os jogadores melhor do que ninguém, tu saber o que tu faz, não te deixa imune a erros. Não te deixa imune a escolhas erradas. E daí a gente não sabe o que isso é realmente, mas a gente é pago para falar sobre isso e é isso que a gente faz. E eu acho que é uma outra declaração que não cabe. Não cabe. Todo mundo sabe que quem conhece o jogador é o treinador. Todo mundo sabe que o treinador sabe o que faz, sabe? Mas isso não imuniza ele de erros, sabe? Ele pode saber o que ele faz e errar, como eu acho que foi na questão do Tassiano ontem. Então ele podia, eu acho que além de o Lucas Silva com o Tassiano cortar completamente a característica de distribuição de jogo que o Grêmio sempre teve o ano inteiro, né, foi uma escolha errada que já não tinha dado certo na sexta. Então eu acho que é uma declaração que não precisava no mínimo ser dita. Exatamente. Para finalizar aqui a questão de Renato Portaluppi e a sua entrevista, rapaziada, só para contextualizar, a gente sempre pega as falas que mais repercutiram justamente na nossa rede social lá no Twitter, @Rádio Pachola, e traz para vocês aqui, a gente troca essa ideia, tá? Abre aspas para Renato Portaluppi: o próprio Lucas já entrou machucado e com muitas dores, tanto é que teve que sair. Esse é o preço que se paga por jogar mais de uma competição. E aí, cara, nesse ponto bem em particular, eu concordo com o Renato. O Grêmio tem dificuldades quando joga mais de uma competição e enfrenta clubes que jogam apenas uma competição. Como é o caso de Flamengo, como é o caso agora de São Paulo, como é o caso do Atlético Mineiro, que há muito tempo joga apenas uma competição. Claro, o Grêmio aí neste particular, sim, fica bem prejudicado, ainda mais com questões de lesões, o Michael, como a gente falava, né, Dudu? Cara, mas daí tem uma coisa, cara, é o problema que todo mundo quer ter, né? Queria o São Paulo jogar todas as competições, queria o Atlético Mineiro ter esse tipo de problema. Então esse é o tipo de problema que é dos times que estão disputando as coisas. É uma coisa que tu vai ter que ter, e que, enfim, que eu acho que é outra tecla que ele bate demais, sabe? A gente sabe, isso, o calendário faz isso com os clubes, né? Essa dificuldade. Agora, se o Lucas entrou machucado, por que a gente não botou o Lucas Araújo? Que não jogou em Tassiano para jogar o Tassiano? Que não jogou Darlan e Tassiano? Sabe? Se o jogador tá entrando sacrificado, bota outro. Tem o Lucas Araújo aí pedindo passagem, sabe? E aí, cara, se o cara entrou machucado, então colocasse outro, não é falta de opção. Ainda mais em segundo volante, o Grêmio tem ali, tem Darlan, tem Matheus. Tá, o Marco tá voltando, o Matheus tava machucado, mas o Darlan não jogou por quê? Né? Então daí de repente ele vai falar que não, mas estava pedindo Darlan, mas vocês não sabem o que aconteceu com o Darlan. Realmente, eu não sei. Gostaríamos de saber. Como é que eu vou saber? Eu não posso ir no CT, o Grêmio não passa informação nenhuma. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai passar a informação pro torcedor? Então, eu acho que são coisas que acaba se blindando, que não precisa ser dita, sabe? Pô, se o Lucas Silva tá machucado, por que não botamos outro? Né? Então fica essas coisas aí que eu acho que talvez o Renato tenha se perdido, né? Nessas declarações. Né? E a gente sempre fala no particular aqui, em cada declaração, e a gente comenta, né? Até porque, vamos lá, e é uma questão que sempre sobe a hashtag, pode ser que eu tome um pau agora, mas, gente, a gente tá numa final de Copa do Brasil. Quando que na vida deu certo trocar de treinador para uma final? Uma final. A gente pode lembrar até aqui do outro lado da Zona Sul que teve troca de treinador, mas uma fase final, mas não na final. Colocar um outro treinador para começar e ainda tinha um período da Copa, né? Exatamente, cara. Então nunca deu certo isso, gente. E eu já vou te dizer uma coisa aqui, e aí os caras vão me bater a full, não tem problema nenhum. Eu jamais trocaria o Renato nem hoje, nem amanhã, nem depois. Pra mim é o treinador do Grêmio, eu já falei, o Renato fica no Grêmio o tempo que ele quiser.